Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 7, tratando de uma outra bem-aventurança que nos foi trazida por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui então sendo exaltada a virtude da humildade. Hoje nós vamos ver o item de número 3 e o subtítulo dessa parte do capítulo é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Na questão dessa fala, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então vamos ver duas instâncias, a instância material e a instância espiritual. Quando nós nos elevamos na instância material, com orgulho, nós somos rebaixados na instância espiritual, com o resultado desse orgulho. Então, se aqui nos achamos, não é, super topo da escala social, ou seja lá qual for a escala que a gente acha que está no topo, ilusoriamente, aí chegamos lá no mundo espiritual e vemos aqueles que a gente achava lá do fim da fila, lá na frente, cheios de luz, e nós lá atrás, porque cultivamos a terrível chaga do orgulho, né? Então, essa é a questão. Já aqueles que buscam a não exaltação aqui, e aí é uma questão de buscar a humildade aqui, no mundo espiritual, estarão sendo exaltados, não é? E é interessante, muitas vezes, quando se fala de exaltado, fica parecendo que é uma questão meio de orgulho, né? Aparecer e tal. Não. Mas é claro que num mundo ainda sombrio como o nosso, ninguém que tem luz não é que queira aparecer, é porque conquistou a luz. Jesus falou: fazei brilhar a vossa luz. E isso nós naturalmente fazemos na medida em que trabalhamos as nossas virtudes, não é? Então aqui no item 3, ele vai nos trazer a questão das crianças. E Jesus não diz para que sejamos crianças, mas diz para que sejamos como crianças, de novo, não que sejamos bobos ou imaturos, mas que sejamos simples e humildes como as crianças. Vamos pensar que uma criança, diante de um adulto, ela tende a estender a mãozinha, porque aí vamos dizer, a gente criança que conhece não faz isso não. Vamos tentar, né, somar pensamento, não vamos buscar os rebeldes, vamos buscar aquelas crianças que estão ali se sentindo inseguras e têm noção, né, de que precisam de amparo e de ajuda. Quando a criança se sente fragilizada, a primeira coisa que ela faz é estender a mãozinha, ou pedir o colo, não é? Mas estender a mãozinha. E isso é reconhecer, isso é verdade, por incrível que pareça, né? Reconhecer naquele adulto aquele ser que pode ajudá-la e ampará-la. Assim nós, como adultos, também diante de Deus. Essa é a humildade, não é? De nós reconhecermos em Deus aquele que pode nos amparar e nos ajudar. Então, aqui nós temos que Kardec destaca os versículos de 1 a 5 do capítulo 5 os versículos de 1 a 5 do capítulo 18 de Mateus. Versículos 1 a 5 do capítulo 18 do evangelista Mateus, lá do Novo Testamento. E nós temos: nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus já é uma pergunta orgulhosa, né? Interessa saber quem é o maior? Quem é o maior lá?
Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, e não vos tornardes crianças, e sim como, mas nesse sentido, da humildade, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar, for humilde e se tornar pequeno como esta criança, diante de quem? Diante de Deus, não é? Então, e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E aqui também, como criança, podemos considerar todos os nossos irmãos de humanidade em condição de mais necessidade que nós mesmos. Então, se ele diz que devemos nos portar como crianças, devemos também atender as crianças dessa mesma forma, com humildade, ou seja, aqueles que nos buscam da mesma forma, necessitados e buscando o nosso amparo. E se nós fizermos isto, que Jesus diz, e todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, até mesmo as crianças, mas não só as crianças, todo aquele que nos busca com esse sentimento de estender-nos as mãos e pedir a nós, com humildade, uma ajuda. E ele diz que se recebermos essa criança em seu nome, ou seja, usando todo o amor que ele nos ensinou, é a mim, ou seja, é ao próprio Jesus que estaremos recebendo, né, nessa condição. Ou seja, abrindo o nosso coração para, vamos dizer assim, para receber as luzes que ele mesmo está se esforçando por receber. No item 4, nós temos uma passagem que é retirada de Mateus também, no capítulo 20, nos versículos de 20 a 28. Então, aqui temos 8 versículos, e é uma passagem onde nós temos lá os apóstolos reunidos, temos Jesus e temos uma mulher. Esta mulher é a mãe de 2 dos apóstolos. São irmãos, Tiago e João. Os irmãos Boanerges, os irmãos Tempestade. Jesus os chamava assim, porque eles eram jovens e deviam ser bem agitados. E Tiago e João, então, estavam ali também, sua mãe e Jesus. Estabelece-se, então, um diálogo muito interessante, e que é o que vamos ver. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, sim, era o pai dos meninos, não é? É interessante, né? A pobrezinha não tem nome. É a mãe dos filhos do pai. A mãe dos filhos de Zebedeu. Ok. Era assim que era na época. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, de Jesus, com seus 2 filhos, Tiago e João, 2 dos apóstolos. E o adorou, ou seja, adorou a Jesus, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse. Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Nisso, ainda ninguém tinha entendido que o reino de Jesus não era desse mundo. Talvez tivesse a mãezinha achando que Jesus sentaria num trono, estabelecendo um reino, e aí ela teria lá um filho à direita e outro à esquerda, gozando dos poderes do mundo, como se fosse só púrpura e ouro, vamos chamar assim. Não tinha entendido nada.
porque para conquistarmos esse reino, muitos sacrifícios temos que fazer. E Jesus exemplificou muito bem isso com a sua crucificação. Mas aqui ainda não tinha acontecido nada disso. Jesus não havia sido preso, não havia sido martirizado, não havia sido crucificado. Nada disso havia acontecido. Então, talvez, por mais que Jesus falasse do que iria acontecer, é difícil, não é? É difícil a gente ouvir o que a gente não quer ouvir. E então, ela diz, não é? Que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita, outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu vou beber? É o cálice do sofrimento, né? Do martírio. Eles lhe disseram: nós o podemos. Ou seja, não tinham a menor noção do que estavam respondendo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer martirizado. Foi Tiago. E João, embora não tenha morrido o único, não é? Que não morreu martirizado. Claro que aqui não estamos contabilizando Judas, que se suicidou, Judas Iscariotes, porque eram 2 Judas, não é? Apóstolos. Embora João não tenha morrido martirizado, morreu muito idoso e também, não é, prisioneiro lá em Pátimos. Não foi uma velhice suave a que ele teve. Podeis beber do cálice? E eles responderam: nós o podemos, prontamente. Ele então disse aos jovens o seguinte: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Olha, como é que Jesus já estava sabendo o que ia acontecer. Mas, quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isto será para aquele que meu Pai tenha preparado. E aqui Jesus foi muito sábio, porque o reino não é de Deus, o reino é de Deus. O reino é de Deus. Jesus é o nosso governador, o reino é de Deus. Então, ele quis trazer o foco dos 2 jovens que já estavam aí se mostrando naturalmente maturos, claro que aqueles apóstolos eram muito parecidos conosco na visão estreita da espiritualidade. É importante que fosse assim, para que nos identificássemos com eles, porque se fossem espíritos muito iluminados, como nós iríamos nos identificar com eles? Ia ficar difícil, não é? Nos identificarmos com eles. Pois, então, aqui, ele diz, não é, que seria o lugar, à direita ou à esquerda, nas esferas do governo do planeta, que Deus estabelecesse isso. Não vamos esquecer que não é quem escolheu Jesus para ser governador do planeta. Foi ele. Não, eu vou cuidar da terra. Não. Jesus foi destacado para esse trabalho. É um trabalho muito, muito, muito específico, que exige, com certeza, uma excelência espiritual. E agora, ele ia chegar e ia dizer assim: olha, vocês estão muito longe disso, gente, por favor. Não. Ele deu uma resposta muito consoladora, até porque acabamos de ver no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós não vamos dar uma resposta. Claro que Jesus sabia que eles não estariam no mesmo nível, que eles ainda teriam muita estrada para andar, mas Jesus não ia dizer isso. Não ia dizer uma frase que os desestimulasse. A frase dele estava corretíssima, cheia de verdade, não é? E ele não precisou, como ele muitas vezes, não, é verdade que vocês vão beber o cálice. Foi e disse, embora, claro, que não foi entendido. Mas, quando ele diz,
Quanto a estar sentado à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Isso são das instâncias, não é? Superiores, que não cabe a nós prescrutarmos, entrarmos nessa seara. Qual o lugar, Senhor, que eu vou ocupar fazendo isso que eu estou fazendo na terra? Qual é o lugar que eu vou ocupar quando voltar para o nosso lar? Eu quero ficar responsável lá em nosso lar pelas, sei lá, pelo quê? Por limpar os jardins, as fontes eu quero consertar os aeróbios. Tem sentido isso, né? A gente fazer o que quer que seja aqui e já buscar o lugar que a gente vai, não faz nenhum sentido. Bom, os outros 10 apóstolos, o que aconteceu? As coisas estavam indo ali uma tensão muito grande, né? Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Claro, como assim? Já está todo mundo pensando que o reino vai ser por aqui mesmo e todo mundo queria a importância, pompa e circunstância. Olha o orgulho rodando ali. Todos, afinal, né, muito próximos a Jesus. Jesus, tendo chamado todos para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, ou seja, os poderosos da terra dominam, né, as nações. E que os grandes tratam essas nações com império, ou seja, se tiver que ir para a guerra vai, se tiver que fazer aquilo vai, pois é. Não deve ser o mesmo entre vós. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, estão querendo ser o maior lá no mundo espiritual? Então ele deu o recado e deu a receita. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. O servidor, ele pode chegar até pegar as coisas dele e ir embora, não é? Servidor, mas amanhã eu quero ir embora, vou buscar outros serviços. Mas o escravo não é verdade? O escravo faz o que tem que fazer e ali não chegou nem o livre-arbítrio. E aquele que se coloca na posição de eu não tenho escolha, ou eu sirvo, esse é o primeiro, é o que ele está dizendo aqui. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. E não foi isso que Jesus foi? Como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para a redenção de muitos. Mesmo dizendo isso tudo, é difícil de entender quando nós temos outros interesses ainda por cima, não é? Não por maldade, às vezes temos mesmo por imaturidade, por ignorância, e temos dificuldade de entender. Amanhã, então, é que vamos ver o que Kardec tem a nos dizer sobre esses versículos. Vamos ficar por aqui, porque já passamos bem 3 minutos do nosso projeto, mais ou menos 15 minutos. Amanhã voltaremos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.